confiaria a entrada e saída da sua portaria, do seu condomínio, por uma empresa a quilômetros de distância? Hoje a gente vai falar sobre portaria remota. Você está aqui no Condomínio Legal, na TV, e nós vamos abrir a caixa preta das portarias remotas. E para isso eu trouxe dois experts. Um lado, Felipe Dantec, que sabe tudo e é uma das maiores empresas de portaria remota, que está ali com a tecnologia além das outras. E do outro lado, Walter Pérez, nosso síndico profissional, já nossa casquinha de bala, né, Walter? Walter já esteve aqui várias vezes. Antes da gente começar, Felipe, fala um pouquinho da história da Antec. Você é a segunda geração. Segunda geração. Eu costumo dizer que a Antec, ela é o meu irmão mais velho, né? A Antec nasceu em 85, então quando eu fui nascer, a Antec já sabia escrever, já sabia falar. A Antec tem 41 anos no mercado e estamos aí, né? Cada vez mais nesse mercado difícil, né? Tendo que se inovar, tendo que buscar novas soluções, novas tecnologias. Eu acho que é isso que faz a gente viver, pendurar, né, todos esses anos aí de mais de 4 décadas. Eu acho que o grande desafio da Antec é que você está conseguindo agora, né? Você, como o irmão mais novo, irmão do meio, eu sou irmão do meio. Essa é irmão do meio. Justamente manter uma certa tradição, uma certa forma de se fazer as coisas, mas o tempo inteiro inovando, porque tecnologia muda cada 6 meses. Sim, né? sim. Esse é o grande desafio, né? O nosso desafio é manter a tradição e buscar novos olhares, né? Então, por exemplo, a Antec, o nome Antec vem de antenas técnicas. Então, a gente fazia antena coletiva, parabólica. Hoje em dia, isso representa 2% do nosso escopo. Existe. O Walter depois pode dizer melhor, mas a antena coletiva ainda é obrigatória em muitos condomínios. Então, tem muitos condomínios que têm que ter a antena coletiva. Então, iniciamos por isso, né? Mas o mercado ele foi exigindo novas tecnologias, né? Novas possibilidades. E é isso que a gente vem fazendo. Então, a gente foi evoluindo, agora buscando novas soluções para poder atender esse mercado condominial de Santos. Olha, primorosamente, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu sou uma testemunha do trabalho dele. Depois a gente fala sobre isso. Walter, as pessoas todas te conhecem, principalmente o meu público do Condomínio Legal, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a sua história. E aí, engatando, eu quero que você que diga, você como síndico profissional, né? Você tem alguns condomínios, cada condomínio tem um perfil, e aí você tem que entender, enxergar o perfil desses condomínios. E o que você pensa antes de levar, quais são os critérios que você usa antes de levar uma proposta de uma portaria remota para um condomínio, tá? Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite da gente estar aqui. E até o Felipe estava falando, a gente renovou um contrato ano passado, que eu sou síndico de um condomínio, que eles estão desde 1991. Né? O contrato, quanto custava? Custava alguns cruzeiros, o contrato era de cruzeiros, não era nem real. E a gente se aproveitou disso, inclusive, na negociação, né? Porque assim, é um contrato que ele não quer perder. Né? Então vamos supor, praticamente um dos primeiros, vamos dizer assim. A gente né? tem até um carinho, né? Negócio. Porque a gente fala 1991 como se fosse pra gente, né, que é mais velho, eu que tô chegando nos 60, como se fosse ontem. Mas na verdade já são mais de 30 anos. E quantas gerações passaram? Quantas gerações passaram por ali? Não sei nem se o Felipe já era nascido, porque o pai dele. Nasceu um ano depois. O pai dele é da minha geração. Então foi o pai dele que fez o contrato, que fez o contrato lá. Então, na verdade, assim, voltando no seu... Que nem eu te falei, eu sou síndico profissional, na verdade, estou há 13 anos nesse mercado. A gente procura, na verdade, nesse nosso contexto... Eu assisti um vídeo uma vez de uma empreendedora, que ela é bilionária. E ela falou que uma vez ela teve um problema e alguém falou para ela assim, você quer ser o maior, você quer ser a maior ou quer ser a melhor? Ela falou assim, eu quero ser a melhor. Então dá uma cortada um pouco no teu... Porque você está pegando um monte de coisa e não consegue. E a gente procura fazer isso, a mesma coisa no condomínio. A gente tem críticas, lógico, sempre tem alguém que critica. Ninguém vai agradar todo mundo, né? Mas a gente tem tido um bom desempenho nos condomínios justamente com isso, de não querer pegar 30, 40 condomínios. Então a gente tem uma carteira enxuta, mas para poder atender bem, na verdade, né? Com qualidade. Meu último
Minha última assembleia que eu participei dia 8, eu cobrei mais que o dobro da outra pessoa e fui eleito. Mas é né? isso, o mercado então, vai entender isso no momento, Walter. Pela qualidade. Então, na verdade, da mesma maneira que a gente usa no nosso trabalho, a gente usa, na verdade, quando a gente leva uma empresa. Eu sempre digo assim, ainda tem aquela coisa das pessoas acharem que você tem que levar 3 orçamentos. Não necessariamente. Mas tudo bem, a gente leva 3 orçamentos. Mas eu sempre digo, tá aqui 3 empresas, vocês escolhem qualquer uma. Qualquer uma que vocês escolherem, tá ok. Porque a gente está levando 3 empresas do mesmo nível, com o mesmo valor. Ou parecida, que não vão dar problemas para a gente. Eu estou falando não valor financeiro, estou falando de outros valores que estão ali atrás, né, daquela empresa. A gente até fala, quando a gente vai, que nem citando o Antec aqui, que o Felipe está aqui, a gente estava junto semana passada, almoçando junto, né, trocando figurinha. E aí eu falo assim, a gente vai levar uma empresa. E isso aconteceu na renovação do contrato dele. Quando a gente foi renovar o contrato dele, eu passei numa assembleia para renovar esse contrato, porque existiam umas outras situações, tal, não sei o quê, para a gente discutir, e a gente levou muito isso em consideração. Pô, a gente está continuando, na verdade, com uma empresa que está aqui desde 1991, eu estava no condomínio há 2 anos praticamente, e eu falei assim, nunca tivemos problema. Qual o motivo de a gente chegar e mudar isso? Né? Então, o importante, na verdade, assim, tem uma coisa que a Thalita, que trabalha comigo, fala. Todas as empresas vão ter problemas. Como essa empresa resolve o problema é o diferencial. Que é o diferencial. Exatamente. Então, na verdade, a gente precisa levar empresas para uma assembleia, para o conselho discutir, debater, empresas qualificadas. Igualmente qualificadas, né? Porque aí você vai, eu falo sempre aqui, você vai comparar banana com banana, né? Você não vai comparar só preço. E aí, quando você olha por trás, você está comparando banana com abacaxi. E a gente tem que explicar muito isso nos condomínios. Porque as pessoas querem aquilo que é barato. Exatamente. E o que é barato nem sempre é bom. A gente vem falando isso dos últimos 4 ou 5 episódios, é sobre isso. Sim. Felipe, explica para as pessoas. Quando eu falo para as pessoas que contrataram uma portaria remota, o que isso de fato significa? Uma portaria remota... Quando uma pessoa vê uma portaria remota, ela é muito mais simples para a pessoa, para o usuário, do que para a gente, né? Para o usuário, quando ele chegar num condomínio, para um morador principalmente, o que ele vê? Ele vê um interfone, uma câmera, um controlador de acesso e nada mais. Por trás disso, existe todo um ecossistema nosso trabalhando, existem processos definidos, existem operadores treinados e certificados, existe uma supervisora e um líder de plantão para poder estar supervisionando todos aqueles operadores que estão trabalhando. Existe um software próprio também que analisa tanto o fator comportamental, então para ver se o operador está falando em um bom tom, usando um linguajar adequado, e o software também analisa se existe algum erro de procedimento. Então a gente tem toda uma estrutura por trás daquilo que o morador enxerga, né? A gente até faz uma analogia assim com uma caixa preta de avião. A gente é a caixa preta, nesse caso. Por isso que hoje o nosso episódio é abrindo a caixa preta. Como que funciona quando você entra no avião? O que você espera? Que você só chegue no seu destino. Você não quer saber o que aquele monte de botão no painel do piloto faz. Você não quer saber se ele apertou o botão A ou o botão B. Para você isso não importa. E para o morador e para o visitante, para o usuário de portaria remota, isso também não tem que importar. A complexidade tem que ficar para a gente. A gente responde por essa complexidade, a gente tem todas as nossas diretrizes. Nenhuma empresa vai ser perfeita, todas vão ocorrer falhas, não existe o infalível. O que a gente costuma trabalhar é com premissas para evitar falhas, né? Então hoje uma portaria remota, principalmente, né, se tratando de portaria remota, existem 3 pilares que não se deve nunca falhar. O que seria internet, energia e equipamento. Eram as minhas próximas perguntas. Então tá bom. Tecnologia. Você quer perguntar primeiro ou posso falar? Era justamente essas minhas perguntas, porque eu entendo o que você está falando. Quanto menos o condômino, né, a pessoa que está entrando, perceber a dificuldade daquilo... não deve existir dificuldade. Melhor é a empresa, né? Então, quando você coloca seu rostinho ali... Você falou também, tem um outro aspecto dentro da portaria remota, é que você lida com o reconhecimento facial das pessoas. Sim. Então tem toda uma segurança aí atrás. A gente já conversou sobre isso, que eu já fui num prédio de uma outra empresa, que a cara abriu num, depois abriu na outra. E aí
Tem toda também essa questão do jurídica, né? Então... Hoje a lei de proteção de dados, inclusive, está pegando firme, né, nesse setor. Então, hoje quando a gente está um equipamento, independente de qual prédio a gente vai utilizar, sempre vai ser o melhor equipamento. Porque o equipamento falhando, vão ter vários problemas. O cliente que vai ter aquela situação chata de não conseguir entrar, ou que acaba entrando uma facial que às vezes não é dele, ou uma possível invasão. Tem a situação de a gente ter que trocar equipamentos com mais frequência, e tem a situação do nosso técnico, a gente depende de alguém ir lá trocar. Então isso gera um desgaste triplo. Então todo equipamento nosso, isso qualquer tipo de serviço que a gente vai fazer, com certeza vai ser o melhor. Às vezes por isso ele é muito mais caro que alguns concorrentes nossos, mas sem dúvidas ele vai ser o melhor equipamento que existe naquele momento no mercado. Tá, nós vamos para o nosso break e a gente vai falar sobre esse elefantezinho aí, que tá aqui no meio da sala. Eu quero que na volta você responda. E se faltar energia, Sim. tá? Porque não é essas perguntas? Sim. Nas assembleias não é isso? Mas e se faltar energia? Mas e se a internet cair? Né? Eu quero que o Felipe responda depois do nosso break. E se faltar energia, Felipe? Sim. E se a internet cair? Como é que faz? Sim. A gente já volta com essa resposta. A iFola Engenharia é uma empresa com foco em engenharia elétrica, preparada para atender você, cliente, da melhor forma. Atuamos na área condominial, tanto na área residencial, também na área industrial, aqui na Baixada Santista. Atuamos com projetos marcantes para garantir a adequação desde a entrada de energia, centro de medição, quadros administrativos, quadros de bomba, sistema SPDA. Se você ainda não conhece a gente, acesse os nossos canais. A todo um time de engenharia preparado para te atender, rápido, com eficiência, como você precisa, como você merece. Vai ser um prazer ter você com a gente. Segurança é proteger pessoas, patrimônios e garantir tranquilidade. Há 36 anos, a Antec é líder em portaria remota na Baixada Santista e referência em segurança para condomínios. Monitoramento 24 horas e controle inteligente de acessos para mais segurança e eficiência. Antec, segurança inteligente para o seu condomínio. Com 33 anos de tradição, o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal junto ao Sindicato dos Empregados, o SICOM quer que os condomínios do Litoral Paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso, oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br. E voltamos, estamos aqui conversando com o Walter Pérez e o Felipe. Tá? É Antec Sistemas? Isso, Antec Agora é Sistemas. Antec Sistemas, porque Antec era... A gente começou antenas técnicas. Antenas técnicas, é sensacional isso. A gente também é... Como eu falei, né? A gente é 1991 da época era da antena coletiva, nem Paulo. interfone acho que tinha naquela época. Não, era antena coletiva. Nós somos dessa época. Não podia bater vento, né? Não. Bateu o vento, já sai todo mundo. E quando o sinal mudava de lugar, que você tinha que fazer lá os negócios. Mas até hoje ainda tem chamado que a gente abre com ele, porque tem morador que fala, pô, a minha antena coletiva não tá boa. Tem. Ainda tem. Olha, a gente já passou por tantas coisas, não, Walter? Meu Deus do céu. E aí, vamos aí, me conta. Se faltar energia, se a internet cair, e se o portão quebrar, como é que faz? Sim. Esses são os 3 pilares que eu estava comentando que são, entre aspas, infalíveis, né? Eu acho que hoje, né, o Walter vai falar melhor do que eu, qualquer síndico, quando for contratar uma empresa, ele pergunta, né, faz uma entrevista, e a empresa sempre costuma dizer assim, não, o nosso sistema não falha. E não existe sistema que não falha. Todos falharão em algum momento. O que a empresa tem que trabalhar, né, no meu ponto de vista pelo menos, é trabalhar com premissas para evitar possíveis falhas. Então, falando sobre a internet. Hoje a gente trabalha muito com redundância, que seriam 2 pontos de internet.
mas acontece de dar problema. Tem muitos casos que a segunda internet o cara esquece de pagar, o condomínio esquece de pagar, a administração esquece de pagar, ou a fatura não chega, enfim. Então, quando cancela a segunda internet, você nem sente falta, porque, de fato, a primeira que está funcionando. Você só vai sentir falta quando a primeira falhar. E quando a primeira falha, você fica sem as duas. Então, hoje a gente trabalha com redundância de internet e a gente está trabalhando agora com a terceira, que a gente está colocando Starlink nos nossos condomínios. Então, para existir uma falha nesse sentido, obviamente que ainda pode acontecer, mas é cada vez menor. Então, a gente trabalha com premissas para cada vez diminuir a margem de falha. Então, temos 2 internets instaladas no condomínio, mais uma Starlink que hoje está embutido nos nossos novos contratos. Então, todo contrato novo de portaria virtual com a gente coloca uma internet e uma Starlink. Então, está um satélite lá no céu. Para ocorrer uma falha, é muito mais difícil. Pode ocorrer, mas é muito difícil. Então, é isso que eu sempre comento lá com o pessoal, para a gente trabalhar sempre com essas premissas de falhas, porque em algum momento algo vai falhar. Sobre a energia, a gente tem no breaks, né, geradores de energia que eles aguentam no mínimo de 8 a 9 horas. Além disso, a gente tem baterias reservas da empresa. Então, suponhamos que o cara vai ficar 24 horas sem energia. Vão ficar às 8, 9 horas com aquela bateria que está no condomínio e aparece no nosso sistema como se fosse celular. Vai diminuindo lá a carga, 40, 30, 20. Quando a gente vê que chegou em 25%, vai algum técnico lá e troca essas baterias e dão mais 8 horas de autonomia. Então, a falha de energia a gente conserta desse formato. E existe o terceiro ponto, que é a falha técnica. Por isso que eu comentei que a gente sempre tenta trabalhar com aquele melhor equipamento para reduzir o risco de falha. E se um dia ocorrer de fato um problema, a gente vai lá e substitui aquele equipamento. Porque hoje a nossa portaria remota ela é totalmente incomodato, né? E muitas empresas, grande parte delas, nem o motor troca, a gente troca 100% do prédio. Para não existir nenhum problema, nenhuma falha, nenhum erro de sistema. Tá tudo andar redondo, né? Tem muitas empresas que elas não colocam o motor como forma de diminuir custo. Mas para a gente diminuir custo é ir menos no condomínio. Sim. Então, quanto melhor o equipamento for, menor é a nossa visita ao condomínio técnica. Então, a gente reduz a hora técnica com isso. Walter, você acha que a tecnologia hoje ela veio para otimizar a segurança? Você acha que hoje os condomínios, para reforçar a segurança, eles necessariamente precisam olhar para esse investimento na tecnologia? Eu sou suspeito para falar de tecnologia, Sim. na verdade, porque assim, eu não gosto nem de papel em cima da minha mesa. Né? Já tenho 2 monitores, tudo. A tecnologia, na verdade, não é nem o futuro, é o presente. A gente estava falando de idade há muito tempo atrás, se alguém quisesse falar com a gente, era só quando chegava em casa tinha um recado. Quem tinha telefone ainda, né? Para quem tinha telefone fixo. Hoje, na verdade, a pessoa te liga e se tu demora para atender, ela reclama porque, na verdade, você está ali no meio. Então, a tecnologia é super importante. Eu acho que hoje a coisa mais difícil, na verdade, é a gente convencer as pessoas de que a tecnologia, de tudo isso que o Felipe falou, não vai falhar, que as coisas vão funcionar. Eu tenho um condomínio que, de um bom padrão, são 26 apartamentos só, porém, o condomínio é caro, porque são 26, e aí as pessoas ainda relutam na portaria remota. E eu falo, vamos começar à noite, pelo menos, né? Ah, mas se acontecer alguma coisa, a gente tem um porteiro. Eu falei, esse porteiro mais dorme do que fica acordado. Walter, então eu vou fazer um corte agora e você vai levar isso para os condôminos, desse condomínio. O primeiro contato que eu tive com a Antec foi no condomínio da minha sogra, que é ali na Vila Rica. É um condomínio antigo, alto padrão, 9 apartamentos, 1 por andar. Portaria, imagina uma portaria 24 Sim. horas, tá todo mundo aposentado lá, são todos idosos. Então, aquele que em tese seria um condomínio que a portaria remota não funcionaria. São todos idosos, né? A gente bota esse estigma de que pessoas mais velhas não têm a facilidade e nem querem aprender tecnologia. Mas, cara, ali funciona tão bem. Eles têm... Eles não têm mais portaria, tá? Eles têm ali um funcionário na parte da manhã, da limpeza, que também já ajuda nas outras questões, Sim. de recebimento de encomenda, né? E a portaria lá é 24 horas. E não tem mais ninguém, não tem porteiro, não é híbrido. É só a portaria. E funciona muito, mas muito bem. Porque eu visito ela e aí
Os filhos têm ali o reconhecimento facial e entra e sai, não tem, tá sempre funcionando. Nunca cheguei lá e tivesse a portaria não funcionando, tá sempre funcionando. Principalmente quando chove, ou quando a gente sabe que tem queda de energia, o monitoramento ali é sensacional. Agora ele instalou lá como é que é o nome? Guardião Pro. Guardião Pro, sensacional, gente. E eles lidam muito bem com isso. Sim. Funciona. E é uma maneira de diminuir custo. Principalmente quando você pega condomínios que precisam de uma estrutura e tem muito pouca gente para dividir o rateio. Então você manda para esses condôminos que vale a pena tentar. É uma adaptação? É uma adaptação, mas vale a pena. Vale a pena, vocês vão conseguir. Eu tenho portaria remota, até na época que a gente colocou nesse condomínio, eu não conhecia ainda a portaria remota da Antec. O condomínio já tem um tempo já com portaria remota. É um prédio comercial, e aí por ser comercial eles optaram por fazer só o noturno. Então a partir das 20 horas o porteiro sai, então fica um porteiro das 8 às 20, né? Eles acabam indo 2, e na verdade reduziu o porteiro da noite. Então aquele porteiro da noite ganhava adicional noturno, ganhava não sei o quê, são 25 salas comerciais só. Então o custo do condomínio era absurdo, né? Ainda é alto, mas reduziu bastante, né? Porque tira aquele passivo trabalhista, tira uma série de situações, mesmo que você coloque terceirizada. Então na verdade funcionou muito, precisa escolher empresa que nem o Felipe colocou, na verdade precisa funcionar. Exatamente. Porque se começar a dar problema... não é quem perde não é a empresa que instalou, quem perde é tudo, porque a pessoa bota aquela culpa na portaria remota. Exatamente. Se você escolher a empresa errada, na verdade todo mundo perde. É que nem eu falo, porque que você queima o mercado, a gente já falou sobre isso. É que nem o síndico profissional, começam né? a achar que não é a empresa em si, mas sim o sistema o produto. O produto em si. E aí, justamente o que você está falando, esse preconceito em relação à portaria remota, para mim, caiu por terra quando realmente eu comecei a lidar com a portaria remota da Antec. E às vezes a gente consegue alguma coisa colocar... esse condomínio que o Felipe está lá desde 91, a gente até conversou, ele queria ter instalado lá as faciais e tal. Houve uma resistência por causa disso, é muita gente idosa. E eu falava, minha mãe tem 84 anos, no prédio dela é facial, ela vai lá, põe o rostinho dela, a porta abre, ela entra. Perfeito, né? funciona. Não tem problema. Aí o pessoal, no primeiro momento, não quis colocar a facial, ainda prefere que o porteiro fique apertando o botão. A gente tem que começar a transformar as coisas mais autônomas, na verdade. As pessoas precisam entrar e sair do condomínio sem depender de um outro. Você otimiza a segurança. Né? Se o porteiro vai num banheiro, vai tomar uma água, alguma coisa, você não entra no condomínio. Exatamente. Então precisa, quer chaveirinho, mas o chaveirinho você perde na rua, né? Às vezes alguém te rouba. A questão de chaveirinho a gente vai falar no próximo. Já foi, né? Chaveirinho. Vamos falar do chaveirinho no próximo. Gente, nós vamos terminar o programa hoje de uma maneira diferente. Nós vamos daqui lá pro Cindy Experience. E a gente vai terminar essa conversa lá no Cindy Experience, no stand da Antec, onde ele vai mostrar, a gente vai olhar todo o equipamento da Antec e as novidades que a Antec trouxe de tecnologia para portaria remota. Certo? Certo. Até lá, gente. Não foi magia, foi tecnologia. Lá direto do estúdio, nós estamos aqui no Cindy Experience e eu já peguei o meu chopinho. Mas a gente estava falando muito sobre o Guardian Pro. O Walter falou muito sobre tecnologia, falamos muito sobre procedimento, falamos muito sobre a tradição da Antec. E agora estamos aqui mostrando em loco o mais novo filhotinho da Antec. Apresenta para as pessoas, Felipe, o Guardian Pro. Esse aqui é o Guardian Pro. Ele é um sistema pensado exclusivamente em segurança. Ele tem inteligência artificial embarcada dentro dele, então ele faz análise de vídeo e analisa possíveis invasões, suspeitas. Temos até uma simulação aqui, né? A gente trouxe uma pessoa fantasiada de bandido para comprovar que de fato funciona. Então, quando ele analisa a identidade visual da pessoa, a face da pessoa, dispara uma sirene e chega um evento na nossa central, que a gente trata, aciona a polícia e assim por diante. Não é sensacional isso? Você não adora isso, Walter? Com certeza. E aproveitar, na verdade, parabenizar o Thiago, a Cláudia e a Tati, que o evento está cada vez maior, cada vez mais envolvente, né? E a gente vê isso já pelo stand da Antec, né? Não é só a credibilidade, na verdade.
tem que passar a confiança, tem que mostrar que é. E apresentar um produto desse aqui, fica todo mundo... Ele desligou, tirou o assaltante que fica passando aí, fica apitando. Peraí, gente. O assaltante é a coisa mais fofa. Olha o assaltante. Não é um assaltante. Esse barulho. Esse barulho é porque ele identificou. Vem aqui, assaltante. Vem, assaltante. Pode vir, pode vir. Vem, assaltante. Fala como é que funciona. Esse é o nosso bandido. Ele está caracterizado aqui para comprovar que o sistema de fato funciona, né? Então, quando analisa o rosto dele, toca essa sirene e chega à central, a comunicação para a nossa central de que está sendo invadido, uma possível invasão de qualquer, o mais interessante é que qualquer Guardian Pro da região. A gente tem mais de 50 hoje já instalados em Santos. Qualquer um que ele passar em frente vai disparar e vai chegar o evento para a gente. Então, é uma forma que a gente teve aqui de demonstrar, né? Uma forma mais dinâmica. Então, quer ver, ó, dá uma viradinha, volta aqui de novo. Vocês vão ouvir o barulho da sirene. Essa sirene, ela toca em loco, dispara pra assustar, né? Essa sirene fica tocando. Além de tocar em loco, também vai tocar a nossa central para tomar as devidas medidas. Cara, o sistema é integrado, né? Então, quando você identifica em todos os Guardian Pro. Não, e a gente fala, tecnologia é sensacional, né? Não tem... Eu sou apaixonado pela tecnologia, por isso que eu sou apaixonado pela feira, porque cada ano que passa, na verdade, a gente tem coisas novas. A própria Antec, na verdade, já trouxe, já na outra, novidades, esse ano trazendo mais novidades ainda, e que com certeza o mercado vai abraçar. E sabe, pra gente terminar, porque agora depois a gente vai continuar lá no canal do YouTube, pra gente terminar, sabe o que eu acho mais legal? É que a Antec, ela superou um dos maiores desafios das empresas hoje em dia, que é você manter a tua tradição, o propósito da existência da empresa e trazer a tecnologia e a inovação o tempo inteiro. A gente vê o pai dele aqui, a Antec já começou há muitos anos atrás, e olha aqui, numa segunda geração... com grandes novidades, né? Com grandes investimentos, um stand maravilhoso aqui na feira. A gente adora mostrar as coisas assim, loco. A gente mata a cobra e mostra o pau. E, meu, parabéns. Eu muito orgulho de conhecer assim tão perto a Antec. Eu que agradeço. Na verdade, para a gente sobreviver aí mais de 4 décadas, né? Só existe uma fórmula que é cada vez mais trazendo inovações, mais tecnologia. E o mais importante, né? A tecnologia, ela vem para somar, então a gente tem que ter por trás de todo esse sistema pessoas qualificadas, a gente já falou bastante sobre isso, pessoas qualificadas que façam, a tecnologia ela vem para ajudar, ela não resolve o problema, né? A solução sempre vem a partir de pessoas, então não adianta o condomínio ter uma tecnologia sem funcionar. Para o condomínio mais importante, uma tecnologia que dê um suporte, então a gente tem uma tecnologia, tem pessoas bem treinadas, certificadas, que estão preparadas para todo tipo de procedimento. Maravilhoso. Walter... Não, eu ia até falar o seguinte, é muito legal a gente chegar aqui, porque a gente estava falando ontem, né, de funcionários, de equipe e tal, é muito legal a gente chegar aqui e ser abraçado pelos funcionários, as pessoas sabem, você é síndico, sou eu que te perturbo, eu que te cobro, eu que não sei o quê, então é muito bacana isso, as pessoas entenderem, reconhecerem o síndico, e isso mostra, na verdade, que a Antec se preocupa com os funcionários. Os funcionários, na verdade, fazem parte de um time onde eles estão... Não é de passagem, são valorizados. Então é muito bacana isso também. Bacana a gente mostrar que atrás de uma empresa de tecnologia tem muita humanidade. Sim. Né? A empresa de tecnologia com humanização. E nosso momento feira vai acabar aqui, mas vocês vão continuar seguindo a nossa conversa. Nós vamos falar muito mais coisa lá no canal do YouTube. Eu confesso que a gente ultrapassou até um pouquinho do horário, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena. Aqui, ó, clica aqui no QR Code. Estou no lugar certo? Ele quer morrer quando eu faço isso. Clica aqui no QR Code, a gente vê daqui a pouquinho lá no canal do YouTube, a gente vai continuar essa conversa. Você que veio do Cindy Experience, mudamos de novo a tecnologia, mudamos de novo, voltamos para o nosso setor. É um clique. É um clique. Você que está chegando agora no YouTube, eu estou aqui com o Felipe da Antec e com o Walter Pérez, síndico profissional, falando sobre a tecnologia, a remota e a segurança nos condomínios atuais. O Walter estava falando do chaveirinho.
A gente veio com tem a digital que não pegava, agora fomos para o chaveirinho. E a questão do chaveirinho, ele acaba fragilizando a segurança. Por quê? Porque você acaba entregando aquela tagzinha para um monte de gente. Né? E aí, até aquela tagzinha, inclusive, pode ser roubada. Não sabe nem para quem você entregou. Você não sabe nem para quem você entregou. O reconhecimento facial é o que mais de primoroso hoje tem. Né? Porque, reconhecimento facial. Ninguém vai prestar o rosto. Ninguém vai prestar o rosto. E também... E a pessoa mudou, tu exclui e acabou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tirou o acesso. E aí uma das crenças e que as pessoas também questionam é a questão do fator humano. A gente tem várias pessoas que criam uma tese de que você está matando o ser humano do mercado quando você começa a transformar tudo isso numa portaria remota. E eu queria que você explicasse o quanto de funcionário você tem, o quanto de fator humano você ainda tem também atrás de toda essa tecnologia, porque eu já fiz uma vez um podcast aqui e exatamente as pessoas questionavam, não, mas a gente está matando o fator humano, a gente está matando empregos, e não é nada disso, né? A tecnologia ela vem, sim, a gente evolui, busca novas soluções. Hoje a gente trabalha muito com inteligência artificial, por exemplo, mas por trás de tudo isso existe uma pessoa. Né? O legal do Cindy Experience é que a gente vai levar os nossos operadores de portaria virtual. Então vocês vão ver que existem de fato pessoas. Você falou 18? Eu vou levar 18 pessoas para o Cindy Experience. Né? A gente tem 52 funcionários, vamos levar 18 funcionários para o Cindy Experience. A gente vai fazer uma mescla, então vai ter desde do técnico que sabe mexer com o portão, com câmera, quanto o operador mesmo que te atende. Então, o grande, entre aspas, problema hoje que a gente tem com a portaria virtual é esse distanciamento que existe entre as pessoas. Porque a grande barreira, existem vários fatores, né, de você colocar uma portaria virtual, seja custo, seja cultura, mas a grande barreira hoje é que o porteiro físico ele conversa com o morador. Então tem morador que gosta de conversar. Não gosta que o porteiro faça a função de porteiro. Gosta de conversar, saber como foi o dia, se está chovendo, é um se está psicólogo. sol. Então existe essa dependência emocional com o porteiro. Então o porteiro ele não vai deixar de existir. Não é todo condomínio que vai ter uma portaria virtual. Tem vários condomínios que não se adequam para uma portaria virtual e eles vão continuar existindo nessas funções. Mas hoje existem porteiros um pouco mais preparados para o mercado. Como toda profissão deve evoluir, a função de porteiro também está evoluindo. Então hoje os nossos operadores nada mais são do que porteiros mais estruturados, né? Então o fator humano com certeza ele ainda existe, independente da tecnologia que for vir, ela sempre vai ser preponderante no fator humano. Você também concorda com isso, Walter, que existem prédios que não têm a cultura ou não sei, são mais difíceis de adaptação, acho que só uma portaria remota. A gente entende, quer dizer aqui também que existem o híbrido. Você pode fazer a remota junto com o porteiro físico e você não faz só a portaria remota, você faz todo um controle de segurança que eu também sei. Né? Tem prédios que tem a portaria presencial, tem segurança e vem a questão do monitoramento como algo a mais na segurança daquele condomínio. Walter, você também acha que existem condomínios que não vão se adaptar apenas à portaria remota e mesmo assim o investimento na tecnologia é importante? Sim. Não, e até complementando só um pedacinho, nesse condomínio que a gente está junto lá, tem monitoramento, interfone, portão, antena. Então, assim, na verdade, tudo é Antec nesse condomínio. Então, não é só a portaria remota que a gente fala, né? Que nem você citou. Existe eu sou oriundo, né, assim, do setor elétrico, na CPFL, fiquei 36 anos lá e durante um tempo eu trabalhei no centro de operação. A tecnologia, na verdade, ela não tira o emprego de ninguém. Na verdade, ela não diminui a quantidade de trabalho. Pelo contrário, na verdade, o emprego só muda de lugar. Eu comecei preenchendo papelzinho, né? Hoje eu uso a inteligência artificial. Então, na verdade, a gente teve a oportunidade de estudar, de se especializar em alguma coisa, de estar, né? Eu me transformei de carreira, né? Saí do setor elétrico, vim para o síndico profissional. Então, a tecnologia, na verdade,
ela entrou na nossa vida, a gente não tem como sair dela. E a mesma coisa é a portaria remota. Na verdade, a portaria remota ela faz parte hoje. As pessoas que pensam assim, o coitado vai perder o emprego. Não, ele tem oportunidade em outros lugares, né? Ele pode até, inclusive, virar um operador. A gente já contratou vários porteiros de condomínio para serem operadores nossos. Porque ele já tem experiência na portaria, ele sabe o que ele vai enxergar. A diferença é que ele vai estar ali e outra, ele não vai estar mais num ambiente sozinho, porque lá no centro de operação da portaria remota não tem só ele, né? Quando a gente migrou no centro de operação da CPFL de planta de papel para planta digital, na verdade, na planta de papel não tinha ninguém por trás. Na planta digital tinha um monte de gente. Muito pelo contrário, os empregos aumentaram, né? A tecnologia precisa de gente. Quando a gente está mexendo no celular, em qualquer aplicativo, tem alguém programando, tem alguém fazendo alguma coisa. E a mesma coisa lá, o centro de operação de uma portaria remota, tem um monte de gente trabalhando. Como o Felipe falou, são 52 funcionários, né? Por mais que ele possa ter 100 condomínios, e os 100 condomínios poderiam ter, de repente, 400 funcionários, mas essas pessoas, na verdade, migraram. Tem tecnologia, tem o técnico que vai, tem tudo. Então, na verdade, o pessoal precisa entender isso, que as coisas mudaram, a globalização tomou conta disso e a gente evolui, né? Não dá para ficar parado. E também a gente tem uma outra questão, principalmente aqui na Baixada Santista, que a gente, os prédios mudaram o perfil dos condomínios, Sim. né? E até pela quantidade de pessoas, alguns condomínios melhorou o padrão, inclusive. Então, a Baixada Santista ela precisa também olhar muito para a questão da segurança, né? O controle de acesso. Esse é um fator muito importante, porque quando você vai decidir sobre uma portaria virtual, geralmente o principal motivo é custo, redução de custo. E não que isso não seja importante, talvez seja até um fator assim, essencial para você definir para uma portaria remota. O pontapé inicial só, né? Mas não pode ser somente isso, porque não adianta você reduzir custo, né, gerar receita para o condomínio, mas aumentar a vulnerabilidade. Você reduzindo custos, aumentando a vulnerabilidade, você vai ter ainda um problema, só que um problema mais barato. Exatamente. Mas ainda vai ser um problema, né? Então, quando você faz uma portaria remota hoje, você tem que pensar em vários fatores. Você tem que pensar que você vai ter um sistema de controle de acesso, como você está dizendo, com uma rastreabilidade. Então, você consegue saber quem entrou, quem saiu, quando, como, por qual porta. Você vai ter uma pessoa que vai estar lidando com diversos tipos de procedimento. Por exemplo, a gente teve um condomínio mês passado que pegou fogo. Qual é o procedimento para pegar fogo? Os nossos operadores, eles... É algo assim, extremamente raro pegar fogo em um condomínio, né? Qual o procedimento que o porteiro faria se o prédio pegasse fogo? Ele ligaria para o bombeiro, ele pegava o extintor, ele sai correndo jogar água? Qual que é o procedimento quando pegar fogo? Sim. Então, como a gente tem lá tudo anotado, tudo são procedimentos escritos, cada operação tem uma forma de conduzir, rapidamente o operador sabia o que tinha que fazer, para quem que tinha que ligar, qual que era a senha da central de incêndio, quais são os contatos devidos, qual empresa deveria chamar, qual tipo de extintor que usa. Então a gente tem tudo aquilo registrado. Então a gente tem que pensar sim em redução de custo. Eu acho que esse é um fator essencial para se discutir, mas não é o único fator. Como eu falei, você vai ter um problema ainda existente, porém um pouco mais barato, então você não vai solucionar. Falar que não é redução de custo, é otimização do custo, porque você vai necessariamente, talvez em alguns condomínios, você reduz o teu custo de um lado para você conseguir investir o dinheiro que você usaria ali para outro. Então você acaba otimizando aquela receita. E a redução de custo, na verdade, é só um caminho para você, que a pessoa te ouça do projeto. Mas a gente está falando de segurança até, o Felipe pode falar melhor que eu, quando surgiu os totens, né? E aí eu sempre falo, o pessoal fala, vamos instalar um totem aqui, não adianta eu instalar um totem de uma empresa, você instalar um totem de outro totem de outros, e elas nem se conversarem, né? E por isso que a Antec está evoluindo nisso até. Seria importante o Felipe falar até sobre isso. Hoje os nossos postes, existem diversos postes de vigilância pela cidade, espalhado, todo mundo vê por aí um totem colorido, cada um de uma cor, né? Existe também, o que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque você vê o seu vizinho com um poste, você quer um poste também. E aí, de repente, uma empresa te dá esse poste. Mas existem vários tipos de poste. Tem o poste gratuito, que é somente uma propaganda da empresa, e existe um poste funcional. Hoje, a gente concorre com diversas empresas que elas bonificam o poste. O nosso poste
Ele é um poste que tem inteligência artificial integrada e ele consegue diversas inteligências trabalhando a todo vapor ali, a todo momento, detectar invasões, suspeita de invasões, e não somente a segurança. A gente sempre bate na tecla segurança, segurança, segurança. Aconteceu um caso bem interessante com a gente. Tinha um senhor que morava ali na Pompeia, ali no Canal 2. Ele saiu de casa, ele tinha Alzheimer e se perdeu. A filha dele ligou desesperada, que horas que ele saiu, como que foi e tal. A gente pegou uma foto dele e pela rastreabilidade do poste a gente localizou ele na ponta da praia. Então a gente nem está falando sobre segurança, a gente está falando sobre uma pessoa perdida que a gente rastreou num outro poste nosso, que está dentro da nossa blacklist lá, né? A gente colocou ele como uma pessoa perdida, então assim, a gente teve um efeito mais social do que segurança. Porque então, tem tecnologia, muito, né? A gente pensa muito assim, é segurança, é segurança, é segurança, então às vezes você pode utilizar uma inteligência para diversos fatores, né? Nossa, sensacional. Mas se fosse isso. básico, não tivesse funções... Não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Ninguém ia saber. Ninguém ia ver. E aí, Felipe, né? e Walter, a gente tava... Eu venho nos últimos programas falando sobre o que está por trás de uma proposta, tá? E eu já trouxe aqui a Ultralitoral, que é uma terceirizada, já trouxe aqui o ARR, que ele faz prevenção e combate a incêndio, questões de segurança. Porque o Walter também deve sentir isso, porque o Walter é aquela pessoa que vai convencer os condôminos. Eu faço podcast não, agora o nosso condomínio legal é na TV. Eu faço esse programa porque eu quero atingir o condômino, para que o condômino abra e tenha consciência, para que ele não chegue numa assembleia, tipo, o Walter vai apresentar empresas ali e ele vem com aquela mais baratinha, olha, mas esse aqui custa isso aqui. Porque por trás de toda a proposta existe segredos, tá? E ninguém melhor para abrir segredos. Olha a cara do Felipe, que já tô vendo, ele vai me enfiar numa enrascada. Segredos ali por trás. Um dos segredos, você está falando, tem postes que estão ali só para enfeite. Esse é um segredo. Então, quando você vai pegar uma proposta da Antec, uma proposta de outra empresa, que a gente está falando, por exemplo, do poste, a pessoa precisa entender o que está por trás disso, né? Qual a funcionalidade desse poste. E aí a gente vai um pouquinho além. Você está falando dos teus equipamentos ser todos de última geração. Então eu queria que você alencasse. Primeiro, eu queria que o Walter, vamos fazer diferente. Tinha uma ideia aqui. Vou até largar isso aqui. Walter, eu quero que você fale pra gente quais são os principais itens que você, como síndico, quando olha uma proposta, você bate o olho e fala, cara, isso aqui é diferenciado. E eu quero que depois você diga... Já me passa as dicas, né? Me passa as dicas do que você acha que é bom, que eu já te mando igual. Isso. E você diz o que realmente, dentro do que ele está falando, o que a Antec proporciona. Eu sempre falo que, assim, a gente vai adquirindo experiência no mercado e a gente vai fazendo amigos. Isso é que é importante. Então, amanhã, por exemplo, eu vou contratar alguma coisa, eu chego pro Felipe, mesmo estando na concorrência, eu falo assim... O que eu preciso olhar aqui? Essa empresa tá cobrando 10 mil e essa empresa está dizendo que está te dando a mesma coisa, está cobrando 8. Qual é o segredo? A gente faz isso muito com a portaria presencial, né? A pessoa às vezes está tirando uma nota fiscal diferente, está fazendo alguma coisa, Não tem KNAI, não tem classificação fiscal. A gente já falou isso. Uma vez conversamos sobre isso. Na minha concorrência de síndico, uma pessoa perguntou para o rapaz assim, qual é o seu KNAI? Aí ele falou, não, meu KNAI é de advogado. Aí ele falou assim, não, mas pô, você vai botar um KNAI, eu estou contratando um síndico, você vai botar um KNAI de advogado? Tudo bem que não existe ainda essa coisa do síndico. Mas quando a gente fala de portaria remota, a gente fala de portaria presencial, você tem que saber. Existe e é obrigatório. Não, e outra coisa, que nem o Felipe falou, aquela coisa da LGPD. Sim. Então, na verdade, assim, como é que você trata os dados? Então, tudo isso, na verdade, porque eu sempre digo assim, se o trabalho dele for bem feito, eu ganho. Porque, na verdade, o morador não vai ter problemas e vai falar, puta, a empresa que o Walter trouxe é muito legal, muito bacana. Eu não preciso ganhar nada dele, eu não preciso exigir nada. Eu falo assim, a gente precisa aprender que, na verdade, o que me faz ficar num condomínio é a qualidade dos prestadores de serviço que a gente coloca. Então, isso é importante. O critério. Muito então, importante. na verdade, é importante para a gente saber a empresa, a história da empresa,
tudo isso é um contexto que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. A história da empresa, quem trabalha na empresa, a honestidade de quem trabalha, quais são os processos, porque assim, natural, pode ser que um funcionário saia e processe a empresa, mas quais são os processos que tem, quais perderam. Então você precisa analisar tudo isso. Eu tive um problema num condomínio que eu herdei de um outro colega e que na verdade a pessoa recebeu tudo e nunca fez o trabalho, nunca fez o serviço. Então você precisa saber quem você está pagando. Então todo esse contexto, na verdade, a gente precisa saber. E quando a gente leva uma empresa para um condomínio, na verdade a responsabilidade é nossa. Então por isso que a gente aprende, na verdade, a conhecer as pessoas eu falo que e estudar. A grande responsabilidade, o síndico não precisa saber fazer tudo. Sim. A única coisa que o síndico precisa fazer, e muito bem, é contratar. Sim, então por isso que a gente está hoje se cercando de boas empresas. Né? E eu sempre falo assim, você pode, eu estou apresentando aqui a Antec. Você como conselho pode trazer outra empresa, não tem problema. Mas aí a gente vai comparar. A gente vai discutir, na verdade, e eu sempre falo, eu não estou ganhando nada, você pode ir lá na empresa lá e vai fazer o mesmo orçamento que fez para mim. Mas eu quero comparar o técnico que vai, a qualidade. Tem empresa no mercado que, na verdade, o técnico não sabe nem o que vai fazer no condomínio. Né? Então, não tudo tem isso, treinamento, não tem... Treinamento, a capacidade, tudo isso. Vai ser isso muito... tudo gera custo para a empresa. Sim, e vai ser muito legal no Syngenta Experience a gente ter esse contato com as pessoas que trabalham, né? A empresa, ela investe nela mesma, sim, né? Isso é importante. Felipe, então, disso tudo que ele falou, qual é o diferencial? Então, tem um KINAI, já começa por aí. Porque a primeira coisa que eu faço, a gente já conversou sobre isso, quando vem algum... Eu lido mais com síndicos orgânicos, né? Então, essa assessoria, esse olhar, eu tento trazer muito para os meus síndicos. E aí, hoje, o que eles fazem? Andréia, eu tenho essa proposta. Essa coisa de você fazer uma consulta, além de você olhar simplesmente se tem ação, se não tem ação, porque a gente sabe que... É tudo um contexto. Tudo um contexto, né? Então, o papel aceita qualquer coisa, esse não é um dos critérios. Mas é justamente você olhar... E o Felipe me deu algumas dicas onde eu fui buscar algumas coisas, assim, aquele segredinho que está lá guardadinho no fundo daquela caixa preta. Olhar, a questão de olhar o KINAI, a questão da classificação daquela empresa na Receita Federal, não é se ela paga o imposto, Walter. Os clientes que ela tem. Né? Não é se ela paga o imposto, é se ela... qual é a classificação dela? Se ela é uma limitada, se ela é uma empresa limitada, se ela é uma MEI, se ela é um simples nacional. Se ela recolhe corretamente. Se ela recolhe corretamente. Porque, por exemplo, terceirizadas não podem, de portaria, não podem de jeito nenhum serem simples nacional. Isso muito pouca gente sabe. Eu falei isso no grupo de um conselho. Tem um capital social, R$1.000. Eu falei isso no grupo de um conselho, a pessoa falou que eu estava errado. Você está errado. Eu falei, não pode. R$1.000. A parte da faxina pode, mas a parte da portaria não. R$1.000 de capital social. Então, tem uns segredinhos ali que é importante. E isso gera um custo maior para a empresa, né? Você não vai querer comparar o imposto que uma empresa que está no Simples Nacional, o imposto de uma empresa que está na classificação certa. Agora, virando isso para o lado das portarias remotas, da questão do controle de acesso, da tecnologia, do controle de dados... Qual é o segredo do valor de uma empresa chegar lá, um cobra 10, outro cobra 2? O que ela não está fazendo que a Antec faz? Deixa eu completar a tua pergunta. Faz. Aproveita, Walter, aproveita. Não, porque fizeram isso para mim na minha apresentação, que é quanto tu ganha, quantas empresas entram e saem, né? Quantas empresas tu perde, na verdade. Tu instalou uma portaria remota lá de 10 condomínios, por exemplo. Né? Quantos condomínios, qual é a porcentagem desses condomínios que fala assim, pô, não quero mais, não deu certo, por algum motivo? Isso que ele estava comentando é bem importante, porque falar de números é muito fácil, né? Todo mundo quando vai apresentar numa assembleia, eu vou apresentar que eu sou a melhor empresa, que eu tenho 10 mil condomínios, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas as pessoas deviam começar a fazer as perguntas inversas, né? Que é o que ele está dizendo. Não importa quantos condomínios você tem, embora a gente tenha um número grande, né, de condomínios aqui, acho que a pergunta mais importante não é quantos condomínios você tem, mas sim quantos condomínios você perde. Porque o que te faz ser um bom profissional e uma boa empresa é o quanto de problema que você gera, ou seja, quanto que você perdeu
Não importa quanto você ganhou. Isso acontece nas Então, administradoras também. Então, ano passado, quantos condomínios você ganhou? Não importa. O que importa é quantos a gente perdeu, né? Então, acho que essa deveria ser a pergunta correta quando você está numa assembleia. E sobre o que ele comentou no início também, sobre essa relação que a gente cria, né, e tudo mais, eu até passo para o meu time comercial, né? Eu nunca empurrem venda de nenhuma forma, porque a única forma de a gente conseguir novos clientes é pegando indicação de outros clientes. Então, raramente são os casos... Eu nunca ligo para um síndico e falo assim, olha, me indica um prédio teu aí, faz isso aqui para mim. Nunca. Sempre é o síndico que vem e fala assim, lembrei de ti, tem um condomínio tal. Então, nunca empurrem venda. Eu estava conversando com uma síndica agora há pouco, ela pediram para eu trocar HD aqui de 2 tera para 6 tera. Eu falei, mas para que você quer isso? Ah, porque a outra empresa falou que é melhor. Mas é melhor por quê? De repente só é melhor porque ela quer te vender mais coisa. Mas isso condiz com o que você precisa para o teu condomínio? Não faz sentido. Então, se faz sentido, por que você quer comprar um negócio mais caro? Eu até falei para ela assim, parece que eu não estou querendo vender um negócio mais caro, não, é o contrário. Eu estou querendo te mostrar que existe a melhor solução e a gente não está pensando exclusivamente no dinheiro. A gente está pensando em trazer uma boa solução, com isso você fique contente e com isso vão gerar novos negócios para a gente. Esse é o propósito. É isso que a gente tenta, o meu time comercial fica doido comigo, né? Não, a gente perdeu a chance de vender. Não, a gente não perdeu a chance, a gente vai ganhar essa chance ainda no futuro, né? Que isso é muito importante. Agora, falando sobre custo da empresa, o nosso mercado é um mercado muito ruim, né? Existem MEI, existem empresas que atendem de bicicleta. Então a gente tem, só de veículo, a gente tem 20 e poucos veículos lá na empresa. Então só de custo de gasolina, de combustível é altíssimo. PVA. Envelopamento, seguro, PVA, uniforme, porque uniforme, você imagina, uniforme técnico dura 6 meses. Sim. Então, é uniforme e é a nossa conta de energia, e são nossos impostos, enfim. Tudo isso vai fazer que, com certeza, a gente seja mais caro do que um carinha que trabalha como autônomo. O Zé das Couve. Eu falo muito do Zé das Couve. Hoje a gente concorre muito com empresas que prestam serviço de manutenção. O cara que presta serviço de manutenção, geralmente tem 1, 2, 3 funcionários. A gente tem 50, então como que a gente vai comparar a nossa folha com a folha dele? Mas muitas vezes a gente consegue equiparar também preço. Então, a gente não é uma empresa cara, a gente é uma empresa que está no padrão do mercado. Então, isso é bem importante. Isso é importante falar. Em hipótese alguma, a gente está tentando falar sobre você tem que necessariamente o mais caro ou mais barato. Não é, a questão que a gente quer tirar é que não é questão de preço, é questão de custo-benefício, certo? Sim. Então, não é porque a Antec é uma empresa mais qualificada que o preço dela é mais caro. O que a gente está querendo mostrar é que atrás disso precisa ser analisado o custo-benefício, que é o que o Felipe acabou de falar. Existem também propostas que estão além da necessidade do condomínio e também eu quero trazer o tempo inteiro esse assunto porque isso vai facilitar a vida do síndico, porque o Walter é que tem a dificuldade de chegar numa assembleia. Embora ele tenha todo esse conhecimento, embora ele tenha toda essa gentileza toda, ele tem que convencer, né, Walter? Então, é importante a gente falar abertamente sobre esse assunto para que a gente consiga atingir os condôminos, porque são eles que vão decidir, Walter. Não, e até para fazer uma comparação, para se ter uma ideia de comparativa, nós estamos fazendo aquecimento de piscina num condomínio. Uhum. E aí, eu conversando com o rapaz que faz a instalação, ele falou assim, você vai gastar 3 vezes mais produto. Mas o pensamento não é esse, é o que você falou, não é o dinheiro. Então, a gente está colocando o gerador de cloro. E aí, eu falei para as pessoas, o gerador de cloro, ele não está entrando porque você vai gastar menos. Na verdade, ele está entrando para manter a qualidade da água. Porque o piscineiro, quando vai lá, ele vai jogar um balde de cloro, por exemplo. Então, quando ele sai, tá aquele cheiro de cloro forte, tá não sei o quê. Daqui a 5, 6 horas, talvez não tenha mais cloro na piscina. Então, na verdade, você tem que colocar um gerador de cloro para garantir a qualidade. E trazendo isso até para a tecnologia, para o trabalho do Felipe aí e para a portaria remota, é a mesma coisa. Por que você põe uma facial lá? Não é só porque é mais bonitinho, não, é para garantir a segurança. Eu tenho certeza que a minha facial só abre, só a minha facial abre a porta. A minha e a dos meus vizinhos. Mas se for alguém lá querer entrar no meu apartamento, não vai, não funciona. Eu tenho fechadura eletrônica tanto no meu escritório quanto em casa.
foi uma das melhores coisas que eu fiz. Sim, pra mim Entendeu? também. Porque assim, você para de andar com chave, hoje com celular, a gente para de andar, a gente não tem documento, não tem nada, a gente tem um celular para tudo. Além do controle de quem entra e quem saiu, De quem que isso é entra e muito que sai. importante, mesmo porque se acontecer de invadir, a gente também pode acontecer da invasão, do assalto, você tem todo o rastreamento do que aconteceu, por onde a pessoa passou, Sim. e fica mais fácil para você, inclusive, remediar a situação. Eu abro a câmera do meu escritório para saber se o robô tá limpando lá. Para saber se ele não travou. Eu tinha certeza que o Walter tinha um robô Sim, que limpava o escritório dele de madrugada. Felipe, você tinha alguma dúvida disso? Não. Com certeza. Eu gosto de E andar ainda descalço. inspeciona o robô, né? Você tá fazendo direito, né? Ele tá trabalhando. Eu gosto de... É que a minha assistente trabalha comigo, o cabelo cai muito e o robô às vezes trava. Então eu fico olhando, mas assim, eu gosto de andar descalço no escritório. Então eu tenho um robô, eu gosto do robô. Então, assim, essa tecnologia Vai denunciar a idade. é super importante. Que nem eu falo, o Felipe estava falando do totem lá do poste, mas ele não falou do produto principal, que é o novo, que está saindo ali, que está... O novo é o Guardian Pro. Ué. Esse Guardian Pro a gente trouxe como solução. Na verdade, a solução veio assim: uma síndica de um condomínio de alto padrão não queria aquele negócio colorido na frente do prédio dela. Não queria um poste. Ela queria algo que envolvesse segurança, mas um pouco mais sofisticado. Então a gente desenvolveu aquele layout, é um layout mais premium. Então ele está atendendo, a gente já está com 50 Guardian Pro instalado pela cidade. Ele é um design mais premium, atende condomínios principalmente de alto padrão. A gente mostrou no Cindy Experience. Sim, lá no Cindy Experience as pessoas ganhavam o Guardian Pro. O Guardian Pro também, ele tem um custo-benefício praticamente metade do valor do poste de vigilância, então ele é muito mais fácil também para ser comercializado. E a grande vantagem dele, além de tudo isso, é porque aqui em Santos a gente não tem recuo nos prédios, os prédios já começam na calçada. São Paulo a gente tem uma eclusa, um jardim, enfim, aqui a gente não tem. A gente não pode colocar o poste na calçada. O Guardian Pro a gente coloca ele na parede. Então, enfim, a gente buscou uma solução, que a gente patenteou essa solução, né? Ainda não existe aqui no mercado. E é um produto que é mais assertivo, mais barato, e acho que tem tudo para dar certo. Diminuiu o vandalismo, né, Felipe? Com certeza. Na verdade, tanto o poste quanto o Guardian Pro, só a estrutura física dele ele já inibe, já tem, o fator de inibição é a maior inteligência que ele pode existir, né? Só a inibição dele estar ali, o bandido já pensa 2 vezes se ele vai, de fato, tentar fazer uma invasão ou não. O que a gente comentou sobre esses postes que as empresas dão de forma gratuita, o grande problema é que, quando não tem inteligência nenhuma, as pessoas começam a perceber que não faz nada. Então ele acaba denegrindo um produto que tinha tudo para ser um bom produto. Esse é o grande problema no mercado. Porque, né? que nem a gente falou no começo, uma portaria remota, muitas pessoas falam, portaria remota não presta. Tem que ver se você conheceu uma portaria remota que funciona ou se você experimentou algum sistema que não funciona, né? Tanto hoje o que a gente mais faz de portaria remota é portabilidade, não é nem portaria remota do zero. A gente pega uma empresa que não atende e transfere para a gente. Então, enfim, a gente tem que analisar muito o mercado. No mercado existem muitas empresas boas e ruins. Então a gente tem que analisar, porque isso de fato ela prejudica, né? Prejudica todo o mercado condominial e o morador fica com essa sensação de que aquele produto em si não funciona, quando na verdade não é o produto. É por isso, meus condamores, eu falo que quando a gente transforma um condemônio em um condomor, a gente venceu na vida. Esse é o nosso propósito. A gente quer pessoas que entendam, que enxerguem, que questionem e não só critiquem, sabe? Essas pessoas que entendam um pouco, entendam o que é uma portaria remota, vai analisar um pouco mais. Isso ajuda o síndico, divide responsabilidade, né? Não ficar só nas costas do síndico. E é importante que o condomínio participe, para que também não fique à mercê de um síndico que vai... Visitem, né? Visitem as empresas, visitem os prédios. Visitem quando acontecerem as feiras, é gostoso, a gente adora o mundo condominial, né? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse nosso episódio. A gente abriu a caixa preta, vocês têm alguma outra dúvida em relação à portaria remota? Você coloca aqui embaixo no nosso canalzinho do YouTube. Se você gostou também, você compartilha, curte, compartilha, tecla no sininho. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, que eu quero saber tudo o que vocês acharam. Eu amei. E agora deixa o hype, né? Que agora tem o hype também. Ele é muito mais tecnológico. Nem eu sei o que é isso. O que é isso? Deixa o hype. Quando você tem um comentário, se você puxar para a esquerda, aparece o hype. Aí quando você dá o hype, na verdade,
Você consegue dar o hype de graça e consegue dar o hype pagando, depende de quantos hype você já deu para outros canais. Que fica, tem um negocinho, 25, 15, 20, não é isso? Não, ali você tem o superchat se você estiver ao vivo, mas quando você vira pro lado assim, não tá ao vivo, você tá lá só, você hypa, você tá indicando para as pessoas, na verdade, que você está engajando aquele conteúdo. É melhor pedir para ele, então, para as pessoas, né? Que ele tenha um conhecimento. Né? Tô passada com isso. Então, eu tô passada e humilhada. O YouTube vai entregar para mais pessoas o teu conteúdo. É isso aí, gente. Felipe, dá o seu contato, chama as pessoas para conhecer a Antec. Pessoal, a gente fica lá na Costa, número 9. Siga nossas redes sociais, é @antecsistemas no plural, @antecsistemas. Walter Pérez, síndico profissional, dá o seu contato. Sim. Pede para as pessoas, o Walter também tem bastante conteúdo. O Walter não é só síndico profissional, ele é influenciador. Depois um dia a gente vai falar, síndico 5 estrelas, certificado por quantos anos. Tem todo, aqui tem todo um gabarito, gente. Aqui não é para qualquer um. Mas um dia a gente volta só para falar disso, Walter. Você tá síndico profissional, 5 estrelas, quantas certificações? Na verdade, eu me certifiquei em 19 e eu falo que a cada 2 anos a gente tem que se recertificar. Eu me recertifiquei em 21, 23, 25 e agora a próxima 27. E aí a gente vai caminhando. Essa também é uma coisinha que as pessoas precisam começar a analisar, porque tem gente que faz a primeira certificação nunca mais. Não, teve gente, tanto que aqui praticamente na Baixada, praticamente só eu e o Thiago que somos síndicos que continuam. Que continuam com a certificação. E continua, na verdade, atuando na área, atuando né? Na Porque às vezes tem gente que até tira a certificação, mas não atua. Dá teu contato. Aí não... Chama as pessoas para te seguir no Instagram, porque eu vejo assim, bastante conteúdo. O Walter participa de bastante podcast, sabe muito da área condominial, cara. Não, e até eu sempre falo assim, até falo nas assembleias. O meu Instagram é @WAPérez, Pérez com S. E eu falo que o meu Instagram, na verdade, ele é misturado a minha vida pessoal com a minha vida profissional, porque eu falo que eu quero que as pessoas me conheçam também como eu sou. Que eu gosto de tomar minha cervejinha, tomar minha caipirinha e tal, e que a gente toca de vez em quando lá no show dos alunos do professor, e a gente brinca com o filho, né? E ao mesmo tempo também a gente fala de condomínio, né? Das coisas que estão acontecendo. Então a gente procura estar antenado aí. Aí, se quiser saber um pouco mais da gente, entra lá no Instagram, deixa uma mensagem. Obrigada. Que a gente responde. Nossa, Walter, eu agradeço a presença de vocês. E, Felipe, já vamos combinar fazer uma externa, que eu quero também mostrar no prédio. O Guardião. O Guardião. Fechou? Combinado. Nosso próximo programa, não nosso próximo programa, mas o nosso próximo programa com a Antec, com o Felipe, vai ser lá, em loco. Eu gosto de ver, eu gosto de conversar com o síndico, com o condomínio, a gente vai mostrar no condomínio como é que funciona. Mostrar a empresa, né, ver essa estrutura, o centro de operação da também, portaria que a gente remota. não pode entrar no centro de monitoramento, que eu sei. A gente fez um aquário agora, que você consegue ver de fora. Ah, bom, porque eu sei que também tem umas questões de segurança ali. Que... Porta blindada. Porta blindada, não pode dizer onde é. Então, tá vendo? A gente fala de investimento. Quanto custa uma porta blindada, né? É exatamente isso. E o Felipe, essa segunda geração... eu já vou acabar, tá? É que a gente engata... Aquele reloginho não é muito já ruim, foi, né? Agora, muito mas ruim no YouTube já fica mais tranquilo, depois ele que se vire. Agora é gravado, eu posso me soltar e aí ele vai lá, depois ele vê o que ele faz. Mas... quando a gente... É gostoso também, Walter, a gente que está mais antigo, ver, desculpa te falar molecada, mas é com muito amor, ver essa molecada desse mercado condominial transformando tudo. Aí eu falo assim, quando eu vejo a própria certificação dos 5 estrelas, quando a gente vai nos eventos do pessoal que entrou novo, tem muito jovem entrando no mercado. Na verdade, a gente sempre fala que as pessoas, na verdade, não podem entrar nas coisas só pelo dinheiro. Não. Né? Eu sempre falo que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Se você falar, eu vou entrar lá, que aquele condomínio me paga 5 mil e o outro me paga 5 mil, 10 mil, eu tô... Tá, mas... Não aguento o tranco. Já começa aqui no mundo condominial, a pior viagem é essa, porque não vai aguentar o tranco. Então, todo investimento que você tem que fazer... Mesmo. Difícil. A mesma coisa uma empresa, o cara monta uma empresa... O trabalho que dá, que nem ele falou, é carro, é funcionária, não sei o quê. E é lidar com pessoas. Lidar com pessoas é difícil, né? A gente lidar também... com condomínio não é um... Condomínio não é edificação, né, gente? É diferente de lidar com empresa, que você lida com o dono. Condomínio você lida com condôminos, né? Que cada um tem a sua vontade. Cada um tem sua opinião, sua visão. A gente, qualquer coisa que a gente faz no condomínio, na verdade, alguém bate palma e alguém reclama e faz parte, na verdade, né?
Eu falo que a gente precisa trabalhar cada vez mais com a tecnologia, mostrar para as pessoas que a gente facilita a vida delas, né? E o síndico, na verdade, não pode ter essa coisa de crescer o olho e, assim, qualquer assembleia que for chamado, ir lá participar. A gente precisa filtrar e até onde eu consigo abraçar, né? Eu tenho uma estrutura lá, tem escritório próprio montado, com uma assistente lá registrada, CLT, recebe salário. Né? Então tem todo esse contexto, na verdade, tem os síndicos parceiros que trabalham com a gente. Porque, de novo, precisa queima o mercado. O que acontece? Quando você pega esses síndicos, da mesma maneira que acontece com portaria remota, com controle de acesso, quando você pega esses aventureiros que não tem estrutura, não tem propósito, não tem valor, né? Queima o mercado. Então começa a se achar que portaria remota é ruim. Sim. Muito perigoso esse boom de síndicos profissionais, porque virou um mercado pungente. É um mercado que ele não vai morrer tão cedo, porque a construção civil, eu fui assistir uma palestra da construção civil, a construção civil vai alavancar e necessariamente muito condomínio construído. A construção civil cresce, daqui a 3, 4 anos a gente vai estar de novo num boom da área condominial. E quando você tem síndicos profissionais queimando o mercado, porque estão abraçando o mundo, porque estão aí no hype, estão abraçando o mundo, e aí vão traumatizando os condomínios. Pelo amor de Deus, síndico profissional nem A gente chega em muita reunião, que a gente só lida praticamente com condomínio também, né? A gente chega em muita reunião que falam assim, síndico profissional não presta, mas às vezes a pessoa tem uma péssima experiência com alguém. Que é o que a gente está falando da portaria, né? É como toda a área, né? Teve muito aventureiro, principalmente na pandemia, que muita gente perdeu o emprego e via a sindicância como uma forma fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro. Então teve muita pessoa sem emprego que foi ao rumo de ser síndico. Porque síndico não exigia nenhum curso. Não exige, né? Não é uma profissionalização você ser síndico. Qualquer um pode ser síndico profissional. Então tem muitos condomínios que contratam um qualquer. E aí gera uma sensação de que o síndico profissional não presta. Exatamente. Só que na verdade não é que não preste o síndico profissional, é que aquela experiência com um determinado síndico não foi boa. Exatamente. Essa é a grande questão. Por isso que a gente falou daquela coisa de quantos clientes você perde, né? E quando eu chego numa apresentação eu falo assim, eu tenho um cliente de 10 anos que eu fui reeleito para 12, eu tenho um que eu fiz a implantação em 2021, estou até hoje, fui reeleito em todas. Então a gente vai, esses clientes na verdade eu falo assim, nunca deixei de ser reeleito num condomínio que a gente ficou, cumpriu o mandato e foi reeleito. Mas entregou? Então isso entrega, não tem. A gente entrega. Também, acho que você está certo. A gente entrega alguns, a gente tem gente que passa a perna na gente em outros, e a gente toma muita rasteira de morador, sabia? Sim. Eu fiz uma implantação que com 9 meses o morador me deu uma rasteira. É que você arruma um condomínio, fica fácil gerenciar, aí o morador vai lá e pega. A gente passa pelas mesmas dores, certo? Acho que todo mundo condominial passa pelas mesmas dores. A Silva Santos também não é uma administradora de muitos condomínios, porque eu resolvi ir para um outro lado, o lado da consultoria. Então, eu não tenho 300 condomínios. A gente tem um número seleto de condomínios. E da mesma coisa, eu tenho condomínios que estão há 20, 30 anos comigo aí. Né? Então, porque a gente quer qualidade, não quantidade, né? Eu acho um absurdo falar, é porque eu tenho 500 condomínios, cara, mas é porque entra 20 e sai 30 e eles nem sentem, né? Implantação também é uma loucura. Você implanta, você entra no condomínio, você trabalha o dobro do que aquilo que normalmente, você implanta o condomínio, quando está tudo redondo, vem alguém... O subsíndico vai lá, eu falo para você assim, a coisa mais legal que tem é alguém chegar, por exemplo, chegar num condomínio, uma pessoa de fora, chega num condomínio, por exemplo, tem uma portaria remota lá da Antec e fala assim, nossa, eu fui naquele condomínio, tudo organizado, tá com a portaria remota, né? Então a pessoa já gravou ali, que ali tem Antec, funciona bem. Essa semana eu contratei um armorista para fazer abrir, porque a gente trocou a churrasqueira de um condomínio para abrir mais buraco para encaixar a churrasqueira. Esse marmorista saiu, coincidentemente ele conhece um cara que vai morar, né, no condomínio que eu tô pegando para fazer a implantação.
isso já correu, porque ele falou assim, olha, eu conheço fulano foi lá no prédio, falou que o prédio que o Walter me contratou para abrir o buraco, o prédio é, nossa, tudo organizado, tudo não sei o que. O cara já elogiou, o cara entrou para fazer um corte na no mármore ali e elogiou o prédio. E ele foi elogiar justo para um cara que eu tinha sido eleito no prédio dele. Então, na verdade, é muito bacana isso, quando isso acontece. Esse feedback positivo é muito importante, cara. A gente fica reclamando muito do mercado porque as pessoas são sorrateiras, mas também tem a gente. Tem. A maior parte são boas pessoas. A grande né? maioria das pessoas. A gente tem muito mais com do amor do que com demônio. É que os Mas condemônios fazem barulho, né? Sempre tem. É que os condemônios fazem barulho. Muito barulho. Eles são poucos. Eu falo muito isso lá com o meu pessoal. A gente tem lá no condomínio que a gente tem junto, lá 143 unidades. Tu tem 3, 4 reclamando e fazendo barulho. Eles fazem muito barulho, mas você tem que saber filtrar isso. Com certeza, porque também essa é a nossa expertise. Sim. Né? Essa é a nossa expertise. A gente vai ser expulso aqui do... Vai ser expulso. E, ó, já sabe que ele está implantando um condomínio. Não, ele já sabe. No almoço a gente já conversou. É isso aí. Tem orçamento para fazer lá. Ele só vai ganhar brinde se passar o prédio. Câmera. Só ganha o Guardião Pro se passar o Vai ganhar o Guardião Pro. Câmera. Guardião Pro. E eu não tenho possibilidade disso, tem. Mas, enfim, eu vou lá. Gente, vamos, encerramos finalmente a carinha dele. Tu vai ter que se virar nessa edição, meu amigo. Mas eu vou fazer um encerramento bonitinho, tá? O hype, hein? Põe o hype. Deu hype. Eu vou fazer diferente. Não, ele sabe. Não, você vai fazer. Ninguém sabe disso aqui, só você sabe. Nosso tempo acabou. Agora eu vou pedir pro Walter fazer as considerações finais. Olha naquela câmera e fala o que as pessoas precisam fazer, Walter. Precisa curtir, compartilhar, se inscrever no canal e não deixe de dar o hype, porque o hype, na verdade, ajuda no engajamento, na entrega do algoritmo. É isso aí, Isso gente. é muito importante. Maravilhoso. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Beijo. Tchau.